Eu sei que em todos os esmagados a gente pensa junto, mas esse esmagados é diferente. Eu quero que tu entre nessa história comigo, por isso que a gente tá começando ele diferente. Pega a tua Bíblia, a Bíblia de papel, porque é um privilégio que nós temos. Gênesis 26, versículo 2, que diz: O Senhor apareceu a Isaque e disse: Não desça ao Egito, faça o que eu lhe mandar. Versículo 1 diz que uma fome terrível atingiu a região onde morava Isaque, Rebeca e seus filhos, como havia acontecido antes no tempo de Abraão. Lembra que chegou uma fome na terra, Abraão pegou sua mulher, seus servos e tudo que tinha e desceu para o Egito. Por isso, Isaque se mudou para Gerar, onde vivia Abimeleque, rei dos filisteus. Deixa eu te explicar. O Egito naquela época era uma potência, uma grande potência. Sempre que havia fome nas regiões, o povo descia para se abrigar no Egito, por causa do Nilo. Garantia a agricultura do lugar. Eles plantavam e tinha garantia de colheita por causa do Nilo. Trazia vida para aquela região, de certa forma. Então, o Egito era onde as pessoas recorriam em tempo de crise. Chegou a fome. Isaque era o pai da família, o mantedor da casa, responsável pelo sustento da sua casa. E assim como Abraão, ele quis tomar uma iniciativa para cuidar da sua família quando a fome chegou. Mas aí o Senhor aparece para ele e diz: Não desça para o Egito, faça o que eu lhe mandar. O Senhor nos mostrando uma vez mais: eu não trabalho com lógicas humanas. Na tua mente, na tua razão, na tua limitação, tu acha que o teu socorro vem do Egito. Tu acha que tu vai melhorar a situação da tua família se tu descer para o Egito. Mas eu estou dizendo, confia em mim, Isaque. Faz o que eu mandar. A posição de Isaque foi louvável, porque ele obedeceu. E quem obedece, mesmo sem ver, desfruta das bênçãos do Senhor. Só vive o sobrenatural de Deus quem se desprende do natural dos olhos humanos. Quem diz assim, o Egito é a solução que eu estou vendo, mas ele está dizendo para obedecer. O Egito é para onde todo mundo recorre, mas ele disse que eu não sou todo mundo. A gente tem que parar com essa falsa modéstia, porque o Senhor nos chamou mesmo para sermos melhores. O Senhor nos capacitou para isso, para viver o que ninguém vive. Quem anda com Deus vive o que ninguém vive, não é igual a ninguém. E a gente tem que parar com esse discurso, porque o inimigo quer colocar na mente da gente: você não é nem pior nem melhor, você é igual. Não, nós não somos iguais. Mas tá todo mundo fazendo, mas o povo de Deus não faz. Porque o salmista diz: uns confiam em carros e outros em cavalos. Uns confiam no Egito no tempo de fome. Você não, Isaque. Não desça pro Egito. Mas tá todo mundo descendo, mas você não vai. Por quê? Me obedeça, Isaque. Isso é tremendo. Nós fazemos menção do nome do Senhor. O que é fazer menção do nome do Senhor? Nós temos onde nos agarrar, em quem nos confiar. Eu grito por quem na hora da dor? Uns confiam nos bens materiais. Uns confiam no Egito. Nós não. Nós obedecemos ao Senhor. A Bíblia diz que o Senhor disse: me obedece, Isaque, não desce para o Egito. Isaque não desceu. Ele pegou a mulher dele e ele ficou em Gerar com a sua esposa e os seus filhos. Ele ficou em Gerar. E o Senhor disse: habite aqui como estrangeiro e eu estarei com você e o abençoarei. Tu sabe o que é ser estrangeiro? Não estás na tua terra. Ainda não é a terra. Tu vai ficar aqui como estranho, como quem chegou num lugar que não é dele. Mas eu te dou uma garantia pela tua obediência. Ele disse no versículo 3: e eu estarei com você e o abençoarei. Garantia. Obedece que eu garanto. Tu não estás vendo nada. Na tua cabeça a saída viria no Egito. Mas se tu obedecer, eu te digo: a minha presença te honra, a minha presença te sustenta. Eu estarei contigo e te abençoarei. Quem obedece vive o que ninguém vive. E eu preciso te dizer que do versículo 4 em diante, ele diz assim: com isso confirmo, ainda no 3, na parte B, com isso confirmo que darei todas essas terras a você e a seus descendentes, conforme prometi solenemente a Abraão, seu pai. O Senhor estava lançando uma vez mais sobre Isaque as bênçãos que ele depositou sobre a vida de Abraão e já tinha cumprido. Agora ele estava dizendo assim: agora é a tua vez, Isaque. Tá obedecendo?
vai viver o sobrenatural. Farei, o versículo 4. Farei com que seus descendentes sejam tão numerosos quanto as estrelas do céu e darei a eles todas essas terras. Por meio de sua descendência, todas as nações da terra serão abençoadas. Farei isso porque Abraão me deu ouvidos e me obedeceu ao que lhe ordenei. Tá vendo? Uma vez mais o Senhor dizendo, sabe por que eu abençoo? Porque você me obedece. A obediência precede a honra. Obedece que eu te honro. Primeiro, tu obedece. Não é viver de qualquer jeito, fazer o que quer, o que vem à cabeça e esperar a bênção. Não. Obedece que eu te honro. Obedece que eu te abençoo. As bênçãos vêm quando a gente decide obedecer. Não tô vendo nada, mas ele mandou eu pisar. Eu vou pisar porque ele mandou. Eu confio, então eu obedeço. E a obediência precede a honra. O que foi que Abraão obedeceu? Os mandamentos de Deus, decretos e instruções. Portanto, quando Deus falou isso, o versículo 6 diz: Isaac ficou em Gerar. Permaneça onde o Senhor mandou. Tá apertado. Tá doendo. Chegou um tempo difícil, mas o Senhor está dizendo: não desça para o Egito. Se ele tá dizendo, o que sai da boca de Deus não é lógico para nós. O que sai da boca de Deus contraria a lógica, a nossa razão. É o Deus que vê futuro, é o Deus que vê infinitamente mais. Se ele está dizendo não desça para o Egito, não desça para o Egito. Se ele está dizendo permaneça, me obedeça, faça isso. Saiba que a obediência precede a honra. É tu obedecendo e ele te abençoando. Crê, acredita, bota o pé, porque se ele mandou botar o pé, não é pra tu cair, não. Ele jamais mandaria que você pisasse sem ter um chão pronto. Obedeça. Olha pra trás em retrospectiva e vê quando foi que ele te deixou. Todas as vezes que a gente obedece, a gente vive o extraordinário de Deus. A palavra é: não volte para o Egito. Decida confiar e viver o sobrenatural de um Deus que é responsável para mandar e cuidar, para falar e cumprir. Obedece que ele te honra.